Bom que o jeito dele é o melhor jeito que tem. Que bom que você está aqui. Que bom que você venceu. É isso mesmo, que bom que você venceu. Eu quero te convidar, se você trouxe a sua Bíblia, abre aí no Salmo 25, verso 14. Salmo capítulo 25, verso 14. Se não me fala a memória, esse versículo está escrito assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele os faz saber a sua aliança. Amém? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele os faz saber a sua aliança. Eu tenho certeza que você tem perguntas para fazer. Todo mundo tem. Às vezes a gente faz questionamentos que não devia, mas às vezes a gente faz. Eu quero te contar uma novidade. Eu quero te dar uma boa notícia. Aqueles que são íntimos descobrem os segredos que Deus tem. Que isso, Mateus? Deus tem segredos? Tem. Ele tem segredos. Ele tem princípios. Ele tem estatutos que não mudam, que são firmes e duram para sempre. E é sobre esses princípios, é sobre essas palavras que nós estamos aqui, pois Ele disse que onde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, Ele se faz presente. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Se há uma oração a ser feita aqui neste lugar, Pai, é que a tua palavra se cumpra aqui no nosso meio. Tenha liberdade, Pai, para agir através de nós e em nós aqui, Pai, tirando de nós tudo aquilo que impede o sentir do teu Espírito Santo, tirando de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Que caiam por terra todas as barreiras, que caiam por terra todas as muralhas, todas as correntes. Tu tens liberdade aqui no nosso meio, Pai. Nós preparamos esse momento para encontrar com o Senhor, Pai. Nós preparamos esse lugar, ó Pai, o nosso coração. Às vezes a gente vem até corrido, Pai, do nosso dia a dia, com o horário, Senhor, mas é para encontrar com aquele que é a razão da nossa vida, nos encontrar com o Senhor, que é muito mais do que um sentimento, do que um pensamento, do que uma forma de pensar. Oh Deus, o Senhor é muito mais do que nós podemos descrever com as nossas palavras. O Senhor é o nosso tudo, Pai. Isso é a razão para nós existirmos, ó Pai. Essa razão vem do Senhor. E para o Senhor que nós vivemos. Oh Pai, nós queremos oferecer ao Senhor, sim, o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós reconhecemos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós preparamos esse tempo, Pai, esse momento, essa 1h30, 2 horas, 3 horas, eu não sei quanto tempo o Senhor vai ficar aqui tomando, Pai, tomando os nossos corações, abundando-nos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua presença. Mas nós queremos dizer, ó Pai, que não há ninguém mais importante do que o Senhor aqui no nosso meio. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, não há outro nome pelo qual nós nos alegramos do que além do Teu nome, Pai. Tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade aqui. Recebe a nossa oração, recebe o nosso coração. Envolva-nos com a Tua presença, envolva-nos com o Teu amor, ó Pai. Envolva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir um som diferente sendo exaltado, clamado aqui neste lugar, ó Pai, onde corações contritos e quebrantados se ajuntaram para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Aleluia, Jesus.
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. A som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações
este lugar, enche este lugar, enche este lugar, Senhor. Oh, Senhor, amacia Teu reino
majestade, louvores ao Rei, montanhas se prostram e rojam os mares ao som de teu nome. Alegres te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rojam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas incomparáveis No seu lugar, comece a adorar esse Deus. Comece a adorar. Incomparáveis são as promessas do Senhor na minha e na sua vida. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Comece a adorar esse Deus agora no seu lugar. Comece a adorar o Senhor agora no seu lugar. Comece a agradecer e dizer a Ele: obrigado, Senhor, porque incomparáveis são as promessas do Senhor na minha vida. Obrigado, Senhor, porque incomparáveis são as promessas do Senhor na minha família. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a nossa nação. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a igreja. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são, querido. Comece a agradecer a esse Deus. Comece a adorar a Ele. Obrigado, Senhor, porque incomparáveis são as tuas promessas. Obrigado, Deus, pelo teu sustento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque incomparáveis são. Incomparáveis são. Glórias te damos essa noite. Abra, rasga o teu coração diante deste Deus. Rasgue o teu coração diante deste Deus e o adore. O adore.
Ele tem para a sua família, Ele tem para a nossa nação. Promessas, 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 promessas. Oh, glórias, 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 aleluia. Ele canta lama churianda, lamanai, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, essa noite queremos te adorar, queremos engrandecer o teu nome, porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso sustento. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, não há outro além de ti, Senhor, não há outro além de ti, Senhor. Glórias te damos essa noite, glórias te damos essa noite. Receba aí no teu lugar, querido, as promessas do Senhor. Receba aí no teu lugar as curas do Senhor sobre a tua vida. Recebe aí a restauração, recebe a restauração, porque Deus está tocando nessa noite. O Senhor está curando, o Senhor está restaurando essa noite, o Senhor está mudando essa noite. Aleluias, 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 aleluias. Oh Deus, nessa noite, Pai, nós queremos agradecer, entregar-te o nosso coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pelo renovo. Obrigado, Senhor, pela transformação. Obrigado, Senhor, pelas respostas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aleluias. Comece a adorar esse Deus. Comece a adorar esse Deus. Adore aí no seu lugar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Tem palavra se cumprindo. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Chore na presença desse Deus essa noite. Ele canta lama churianda, lamanai, Senhor. Ele está tocando aqui essa noite. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Preste bem atenção no que eu vou falar essa noite. Você que está com problema na coluna, coloque a mão na sua coluna aí. Coloque a mão. Deus vai curar essa noite. Coloque a mão. Sabe aquela dor na lombar que não passa? Aquela dor na cervical? Coloque a mão na sua coluna aqui essa noite. Eu não tenho costume de fazer essas coisas, mas hoje o Senhor manda você colocar a mão na sua coluna. E você agora vai começar a adorar o Senhor agora, com a mão na sua coluna. E você vai ministrar agora: Senhor, eu já sou curado em nome de Jesus, porque foi o Senhor que fez essa coluna. Deixa eu te falar uma coisa, eu só estou entregando algo que Deus me entregou segunda-feira. Eu estou entregando para você essa noite. Que da mesma forma que Deus começou a tocar em mim, Ele vai começar a tocar em você essa noite. Mas Ele está esperando a sua fé. Coloque a mão aí agora e comece a ministrar. Comece a declarar a sua cura aí essa noite. É na coluna. O Senhor vai colocar no lugar. O Senhor vai endireitar essa noite. Recebe, recebe. Aonde tem uma inflamação, o Senhor vai curar. O Senhor está tirando peso essa noite dessas costas. Recebe aí o toque do Senhor. E só vai receber aquele que crê. Só recebe aquele que crê. Só recebe aquele que clama. Só recebe aquele que adora. Só recebe aquele que adora. Então adore aí. Adore aí. Comece a agradecer agora pela fé. Obrigado, Deus, porque eu não tenho mais nada. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sentindo mais dor. Porque o Senhor é Deus. Porque incomparáveis são
Transformar. Isso é a coisa mais linda, querido. Mas vamos experimentar as gotinhas que o Senhor tem nos dado. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês o Salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela guardar.
Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Preste bem atenção que aqui ele fala assim: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Você tem uma casa, amém? Você tem um lugar onde você deitar a sua cabeça. Você tem um alimento. Você tem paz, não tem? Mesmo que venham algumas tribulações, mas você pode deitar e falar assim: eu sei que Deus está me guardando. Sabe o que é isso, querido? É Deus. Porque inútil seria você tentar construir sua casa se Ele não estivesse lá. Então, se você tem, é porque Ele te deu. Se você alimenta, é porque Ele te deu. Se você dorme, tem uma cama, um travesseiro para recostar a sua cabeça, porque foi Ele que te deu. Então, nesse momento, por gratidão, não por troca, porque Deus não trabalha com isso, com barganha, mas por reconhecimento do que Deus tem feito. Você vai pegar o seu melhor por amor. Não é porque a pastora está falando, não é por obrigação, não. É por amor aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vai pegar o seu melhor e vai entregar. O irmão vai estar passando, você vai estar levantando a sua mão e ele vai até você. Você vai entregar o seu melhor com amor. Pastor, hoje eu não trouxe nada. Entrega o seu coração, que Ele está recebendo em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. Digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por cada recurso que foi entregue na tua casa. Abençoamos aqueles que entregaram, aqueles que não puderam, nós também abençoamos grandiosamente com as tuas bênçãos. Senhor, que o Senhor venha trazer direcionamento àquele que vai administrar esses recursos para a tua casa em nome de Jesus. Que possa ir de encontro àquilo que está necessitando neste momento, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Aleluias, amém. Eu não sei os recados de cor. Se não tiver uma listinha, eu não sei. Então eu vou falar o que eu sei. Que dia de quarta-feira nós temos culto às 14 horas com a pastora Elza. Às 20 horas, Águas Profundas. Dia de sábado, às 19, nós temos o Legacy dos Jovens. E domingo nós temos o culto das 10 e o culto das 18. Amém? Sei que durante a semana tem os estudos, mas eu não me lembro os dias. Segunda às 20 horas e quinta às 14 e às 20 horas o estudo bíblico.
temos a novidade do Legacy Team às 19h30 na sexta-feira. Qual que é a idade? A partir de 12? A partir de 12 anos. Você que tem uma criança de 12 anos, tem um Legacy Team agora para eles, traga. Vai ser bom, vai ser com o Paulinho Palhaço, né? A mesma linguagem, é tudo de bom. Amém? Eu gostaria que os irmãos então abrissem comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Agora vá comigo lá no versículo 13 do mesmo capítulo. Diz assim: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém? Amém? Aleluias. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre Saul. Existe um livro, eu ainda não li, mas Natália sempre fala comigo assim: lê esse livro, Fabiana, ele é muito bom. Que chama, acho que é O Impostor que Vive em Mim, não é isso? Pois é. Esse livro, pelo nome, você já imagina, né? O impostor que vive em mim. Então você imagina que nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos fizemos certas coisas, que deixamos de receber algumas coisas por aquilo que nos sabota, que somos nós mesmos. E aí hoje o Senhor me trouxe essa palavra e me fez lembrar desse livro. E aí me trouxe o título seguinte: O Saul que habita em nós e as suas consequências. Nós temos um impostor, um dos impostores que habita em nós, que se chama Saul. Interessante que, se você for olhar a vida de Saul, e eu tive que estudar como que foi a vida de Saul, porque o Senhor queria falar essa noite sobre Saul. Saul foi um rei que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu para o povo não ficar sozinho, porque o povo começou a falar assim: nós queremos um rei. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 8. Vou ler rapidamente só para vocês entenderem por que o povo estava pedindo o rei. Capítulo 8, versículo 1, diz assim: quando envelheceu Samuel era o profeta, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações.
Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Vocês já ouviram aquela frasezinha assim: cada povo tem a liderança que merece? Pois é, o povo estava sendo liderado ali por Samuel, e Samuel envelheceu. E aí, por descendência, os filhos iriam reinar. Mas o povo nunca obedecia ao Senhor. O povo nunca se inclinava à vontade de Deus. Sempre queria algo. Sempre, sabe aquele crente de mimimi que nunca aceita e sempre vai lá, sabe? A liderança era o povo de Israel, e somos nós hoje. Aí o Senhor falou assim: então eles querem, porque eles estavam esquecendo que o líder que quem estava colocando era o Senhor. E o Senhor queria direcionar, e se não andasse do jeito que o Senhor queria, o Senhor iria tirar, porque Deus é que está no controle. E eles não acreditavam nisso, e ali bateram o pé com Samuel: queremos um rei. Então aí o Senhor levantou Samuel e falou assim: vai procurar um rei então para o povo. E ali Samuel encontrou Saul. Mas interessante que Saul vinha de uma família de origem militar. Já Saul era um homem humilde, mas sabe aquele humilde até a terceira página? Eu sou humilde, eu não quero nada, né? Então Saul era aquele homem. Então, mas era exatamente o líder que aquele povo estava merecendo. Não é porque Deus levantou e errou o dedo para escolher o líder, não. Era o líder que o povo merecia. Então até então Saul estava, Só que o tempo foi passando. O que aconteceu com Saul? O poder subiu a cabeça. E aí, quando o poder subiu a cabeça, aquela humildade foi embora. Veio a soberba. Saul se tornou um homem soberbo, encheu-se de si mesmo e abriu mão de toda a direção, de tudo aquilo que Deus ensinava e direcionava. E se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós agimos dessa forma. Esse sabotador chamado Saul está dentro de nós. Porque às vezes nós estamos na nossa humilde residência, né? E aí o Senhor te levanta, o Senhor te honra, alguma coisa boa acontece. E aí quando chega a hora de tomar decisões, você fala assim: não, Senhor, pode deixar que aqui eu resolvo. Não é assim que a gente faz? Sabe o que é isso? Nós nos auto-sabotamos. Saul se levanta. E aí, ao invés de perguntarmos ao Senhor, não. A Bíblia é ultrapassada. O pastor não sabe da minha vida. Eu é que sei. Então eu vou fazer do meu jeito. E às vezes Deus está falando assim: não vá. Ou largue a mão desse trabalho que parece tão bem, que se recebe tão bem, né? Mas aí o Senhor fala assim: sai de lá. Não, o capeta que está falando. Deus não mandaria eu sair de lá, não. Mas Deus sabe que lá não é bom. Mas é porque eu sei mais que Deus. Porque eu que estou vivendo, não está vivendo comigo. Muitos pensam dessa forma. E aí vamos passando o tempo. E aí Saul, continuando a história de Saul. Saul desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele exterminar todos os amalequitas, ele poupou os animais que eram bons e o próprio rei. Ali naquele momento eu vejo a ganância de Saul. O que o Senhor falou com ele? Vai lá e mata todos.
Não é porque Deus era ruim, não. Porque Deus sabe que aquele povo, se um ficasse para trás, aquele um ia se levantar, arrumar um exército e ir contra ele. Não era porque Deus era ruim. Deus sabe do nosso coração. Então Deus mandou exterminar os inimigos. O que é que ele fez? Não deixa o rei aí. Pega os animaizinhos, aqueles bons, aqueles gordinhos, sabe, que é a vaquinha que dá mais leite, põe lá para mim. E aí quando Samuel foi lá ainda falar com ele assim: Saul, você está errado. Não, eu peguei para fazer sacrifício para o Senhor. Deus mandou, querido? Não. Mas Saul era o quê? Ganancioso. Você já parou para pensar como que nós somos gananciosos? Que tem vezes que a gente olha ali o cifrão na nossa frente, o negócio brilha, e aí você fala assim: né? Vamos lá. E Deus está falando assim: abra mão, mas você não quer abrir. Deus, às vezes você está num trabalho e é muito rentável se te mandar embora, porque o acerto vai ser milionário para você. Aí o Senhor vira e fala assim: largue a mão disso aí, pede para ir embora. Mas a pessoa teima em estar: não, é dinheiro demais, esse negócio tá bom, e vai ficando. E eu conheço uma história, querido, que Deus falou assim: pede para sair. Não, eu não vou abrir mão do meu acerto de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? O acerto era milionário. A firma quebrou e a pessoa não teve nem acerto, nem o salário do mês. Resolveu? Não, a ganância. E às vezes nós estamos muito apegados às coisas materiais, e Deus está mandando: tira a mão, larga. Mas eu quero, mas eu preciso. E aí nós começamos a sabotar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Assim Saul fez durante toda a caminhada dele, durante todo o reinado dele. Saul sempre estava desobedecendo às ordens do Senhor. Ele sempre estava fazendo aquilo que ele queria fazer. E nós, como servos de Deus, filhos do Senhor, muitas vezes fazemos isso. Não digo que é sempre, mas uma hora ou outra nós nos pegamos fazendo dessa forma. Não é assim? Às vezes somos gananciosos, somos autoritários, somos soberbos. Somos assim. É algo que está em nós. É o sabotador que está em nós. Aí, por mais ainda que ele fez, o que Saul fez? Fez um monumento para ele. Ali eu vejo eu, né? Não, eu sou o cara. Então tem que ter um monumento aqui para todo mundo ver e me reverenciar, porque eu sou o cara de pau. Muitas vezes na nossa caminhada nós deixamos o nosso eu falar. Não somos humildes. Só porque o pastor falou assim: eu vou te colocar ali na bateria porque você é bom. Então, o cara já acha que ele é dono do louvor, porque ele é o cara, porque o pastor escolheu. Mas não vem com humildade. Nós somos assim. Nós esquecemos o que o Senhor Jesus nos ensina: sedes como eu, manso e humilde de coração. Nós não somos. O nosso eu, a todo momento, ele fala mais alto, a todo momento ele grita. Quem é essa pessoa para falar assim comigo? Aí mostra lá: porque eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou não sei o quê. Querido, você pode ser o que for, mas se Deus não tem para você, não é para você e acabou. Você está entendendo? Mas só porque eu acho que eu tenho um diploma, eu acho que eu sou o cara. Aí eu subo no tijolinho e quero dar discurso, não é assim? Nós precisamos ser mansos e humildes de coração. E esse sabotador Saul muitas vezes está em nós. E nós elevamos o nosso eu lá em cima. Já viu? Tropeça em todas as pedras, porque eu só olho para cima.
Eu não vejo quem está do meu lado. Não, eu comprei meu carro, não posso levar ninguém. Está chovendo, eles vão molhar o banco do meu carro, assoar. Meu carro é novo, está cheirando, não vou nem tirar o plástico. Já viu gente fazendo isso? É o eu, é meu. Não, que isso? De jeito nenhum. Não, eu sou, não pode ser, comigo tem que ser desse jeito. É incapaz de ouvir o irmão, é incapaz de parar para ouvir a esposa ou o esposo dentro de casa, porque acha que eu tenho um diploma, eu sou mais dotado, né, de inteligência, então eu não preciso ouvir, parar para ouvir a minha esposa, porque ela só tem até o 3º ano primário. Ah, que isso? Não sabe nem o que está falando. Mas muitas vezes aquele que nem sabe o que está falando é aquele que fala com sabedoria. Na minha caminhada eu conheci um pastor. Querido, ele era analfabeto de pai e mãe. E ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo. E quer saber, um homem que era usado por Deus era esse pastor. Ele virava para você e falava assim: abre a Bíblia num lugar assim, assim, assim. Está vendo o que Deus está falando? Lê para mim, porque ele não sabia ler. Você está vendo? E ali Deus usava ele na palavra. Ele era analfabeto. Precisava de ter doutorado para ser usado? Não. Quem nos capacita é Deus. Então para que seu eu está lá em cima? Para que o nosso eu está lá em cima? É isso que sabota as bênçãos do Senhor na nossa vida. É isso que sabota a nossa própria vida. São esses Saús que estão dentro de nós. Aí o profeta Samuel foi lá e repreendeu. Porém Saul continuou com o coração o quê? Endurecido e desobediente a Deus. O homem duro. Ele se achava. Aí, devido à desobediência dele para com Deus, sabe o que aconteceu com Saul? O Senhor se afastou dele. E aí veio o espírito mau. Conhece essa historinha em que Davi tinha que ir lá tocar harpa para ele ter paz? E aqui nesse momento eu quero falar uma coisa que talvez vai trazer um pouco de polêmica, mas antes de falar eu já quero sinalizar uma coisa. Isso não é para todos, tá? Todos os casos, para alguns. Naquele momento em que o espírito mau apossava-se de Saul, e que ele entrava em crises, que a Bíblia fala que ele entrava em crises terríveis, simplesmente porque ele era desobediente, porque ele fazia as coisas da vontade dele, o eu estava lá em cima, ele era ganancioso, ele era altivo, ele era arrogante, ele não escutava, ele tinha um coração duro. Sabe o que aconteceu com ele? Deus se afastou. Quando Deus se afasta, ele entra em crise. E esse entrar em crise, queridos, somos nós. Quando entramos em crise na nossa vida, quem aqui nunca entrou em crise? E sabe por que nós entramos em crise? Porque nós somos desobedientes ao Senhor. Sabe por que muitos tomam Rivotril, não dormem, têm insônia, etc e tal? Porque são desobedientes ao Senhor. Vou frisar mais uma vez, não é o caso de todos, senão a pessoa entra em parafuso. Tem casos que realmente são fisiológicos, mas uma boa parte é espiritual. Quando eu não obedeço, quando eu não quero, quando eu bato o pé, quando eu falo com o Senhor, fica na tua que eu fico na minha, ele se afasta, e aí eu entro em crise. E aí ele só melhorava quando Davi ia lá tocar a harpa dele, era pequenininho, né? Louvava o Senhor, adorava o Senhor. Você já viu aquelas pessoas em crise que vem na igreja, senta e o culto é aquela bênção, é aquele fogo. Aí a pessoa fala assim: não, melhorei, estou 100%. Restaura, né? Mas que chega em casa, volta tudo de novo.
É o Saul. É o impostor. Porque eu ainda continuo sendo desobediente. Eu ainda continuo sendo altivo, arrogante, ganancioso. Eu ainda continuo com o meu coração endurecido. Então, quando eu estou na igreja adorando, quando eu estou na igreja louvando, é uma bênção, uma paz. Mas quando eu chego lá fora, eu dou de cara com os meus problemas. E os meus problemas vêm por causa da dureza do meu coração. Aí eu volto para a crise de novo. Eu volto ao ser o Saul novamente. E esse Saul, a todo momento, ele tem se levantado em nossas vidas, esse impostor. E aí, nem assim, Saul se arrependeu. Nem dessa forma. Nem ele vendo que somente adorando a Deus vinha paz. Ele reconhecendo que somente a presença de Deus podia transformar. Nem assim ele mudava. E quantos de nós, sabendo que somente obedecendo a palavra a vida vai mudar, mesmo assim nós somos endurecidos e continuamos a fazer as mesmas coisas? O pastor prega 24 horas por dia. Arrependa-se, mude, transforme, perdoe. Mas eu não quero. Nem assim, eu sabendo que só dessa forma vai vir. Aí Deus usa o profeta, Deus usa a mula, Deus usa o cachorro, Deus usa o periquito e o papagaio para falar. Perdoa, que aí a bênção vai vir. Sai lá do passado que a bênção vai vir. Nossa, você não sabe como que é difícil. Não é difícil não, querida, só basta você querer. É a presença de Deus, é a obediência para Deus. Está em crise, quer sair dela? Comece a obedecer. Comece a praticar. Comece a confiar. Deixe esse coração endurecido ser quebrado pelo Senhor. Se arrependa, mude. Esse impostor está todo o tempo dentro de nós, nos fazendo tomar Rivotril, entrando em depressão, muitos tentando até o próprio autoextermínio, porque entrou em crise. E essa crise nada mais é do que a falta da presença de Deus. Não porque Ele quis, mas porque nós não queremos, porque nós desobedecemos, porque nós não queremos praticar, porque nós não queremos a mudança. Nós queremos só a bênção, mas o dono da bênção e aquilo que Ele tem para nós, nós não queremos. Nós não queremos. E aí, continuando a história de Saul, Saul teve inveja de Davi e perseguiu Davi até cansar. Aí um dia, e Deus dava oportunidades para Davi matar Saul, mas não para matar, mas para mostrar para Saul que Deus ainda estava tendo misericórdia. E chegou um dia que Davi foi lá e pegou a orla das vestes de Saul e ainda falou com ele assim: você está vendo que eu tive a oportunidade de matar, mas eu não te matei porque não é sua hora, porque Deus ainda te ama e Deus quer mudança? Tipo isso que deve ter falado. Mas nem assim aquele homem mudou, nem dessa forma. Você já viu aqueles momentos de crise na nossa vida, em que você vai lá para o hospital, fica meses internado no CTI e ninguém descobre nada. Aí vai lá uma profeta, um pezinho de fogo, um meteoro de Jeová, cai lá no seu quarto, e fala e reteteia, o fogo pega aquela coisa toda. Aí você levanta, você ressuscita, né? Aí tem caso assim, não tem isso, que o médico não sabe nem por quê. O que aconteceu? Que o homem sarou. Aí você sai de lá, sorrindo, saltitante, né? Curado. Chega lá fora, e aí? Ah, pois é, não sei, o médico achou alguma coisa lá, me deu. Mas você não dá honra para Deus nem a pau. Você não deixa o Senhor agir na sua... Deus teve tanta misericórdia, foi lá e enviou um pezinho de
de fogo no seu quarto. Ele nem podia entrar por causa do Covid, mas ele foi por obediência. Chegou lá, orou por você, te entregou uma palavra, você saiu dali, foi curado, foi restaurado, mas nem assim você reconhece. Dureza de coração. Quantas vezes o Senhor tem falado, quantas vezes o Senhor tem entregado, tem usado pessoas, e há anos e anos vem a mesma história, mas o coração está tão duro que não aceita. Não, eu preciso de confirmação. Querido, mais confirmação você quer? Que o Senhor desça do trono e fala assim: eis que eu estou aqui na sua frente e estou te falando para você fazer? Eu vou fazer isso não. E o Senhor tem falado, mas o meu coração está duro. Sabe por causa de quê? Orgulho. É algo que nós temos. É outro impostor chamado Saul. É um dos Saulzinhos, clones de Saul que está dentro de nós. Orgulho. Nós não aceitamos. Nós não nos rendemos. Nós achamos que Deus está falando demais quando Ele manda perdoar. Não, esse é o homem que mandou. Não, querido. A palavra de Deus manda perdoar. Mas eu não quero aceitar por orgulho. Ele não sabe o que eu passei. Nem eu sei, mas Deus sabe. Ele mandou perdoar e acabou. Querido, Deus é muito simples. Somos nós que burocratizamos as coisas do Senhor. Ele fala assim: perdoe, ponto. Ele põe ponto. Perdoe, ponto. Final. Ele não põe vírgula, ele não põe mais, ele não põe reticências, ele põe um ponto final. É porque é para perdoar, e a coisa é fácil. Perdoa e acabou. Libera esse negócio. Mas esse impostor a todo tempo tenta roubar a nossa bênção, a nossa vida. Nós precisamos matar Saul essa noite. Eu posso ouvir um amém? Amém. E Saul não parou por aí. Saul matou sacerdote. Saul foi procurar a feiticeira. Sabe aqueles irmãozinhos que vive procurando ouvir alguma coisa, e uma hora ele vai no lugar errado? Sabe como é que é esse negócio? Aí levou aquelas profetadas no meio da muleira assim, ó, sai até rolando para o outro lado. Pois é. Isso é terrível. Até que um dia vem uma invasão dos inimigos contra Saul, contra o seu reino. E aí, mais uma vez, por orgulho, por não dar o braço a torcer, ele suicidou. E aí, voltando lá atrás em nós, que nos autossabotamos e que entramos em crise. Essas crises muitas vezes nos levam ao extermínio, pela nossa desobediência, pela nossa falta de crer. E eu tenho visto hoje muitos crentes em depressão, oprimidos, tomando remédios e não sai do lugar, e tá ali, sabe aquela galinha que cisca e não sai do lugar? Tipo isso. Por não querer obedecer, por ter um coração endurecido, a presença do Senhor se afastou. Só que chega uma hora que a pressão é tão grande lá fora, mas tão grande, que ele não dá conta. Ele quer tirar a própria vida. Isso é muito triste, porque as pessoas chegam nesse extremo de tentar tirar a própria vida e esquecem da soberania de Deus e a vontade de Deus. Eu tiro a minha vida porque eu não quero me render à soberania de Deus e não aceito a vontade de Deus. Esse não aceitar a vontade de Deus, esse não reconhecer a soberania de Deus, me faz afastar do Senhor e entrar em crise. Porque quando eu aceito a vontade do Senhor na minha vida, as coisas andam suaves, light. Não que não vai ter tribulações, porque vai. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que eu posso estar na tribulação, eu posso estar na crise que for,
Mas se eu estiver em obediência, se eu estiver aceitando a vontade de Deus sobre a minha vida, as coisas vão estar mais leves. Não vai me ser tirada a tribulação, mas elas vão passar mais leves. E aí eu não vou estar entrando em tantas crises, porque a crise vem porque eu estou brigando com Deus. A crise vem porque eu não estou aceitando a vontade de Deus. Eu brigo com Deus e me afasto da presença de Deus. Muitos de nós estamos passando isso. Muitos de nós. E sabe qual é a desculpa que nós temos? Eu não aguento mais. Essa é a desculpa que nós usamos. Todos nós. Até eu. Aí quando Deus me deu essa palavra, eu engoli. Eu não aguento mais. Está pesado demais. Eu não aguento mais é porque eu não quero aceitar a vontade de Deus. Porque se eu aceitar, vai estar mais leve. Eu não aguento mais é porque eu estou numa queda de braço com Deus. E Ele é mais forte, realmente eu não vou aguentar não. Eu não aguento mais porque eu não aceito o que Deus tem me ensinado. Aí eu errei lá atrás, ou alguém errou lá atrás. E aí essa é a minha desculpa. Hoje eu não tenho paz. Eu não quero me posicionar. Porque eu não quero, porque eu errei lá atrás, porque alguém errou lá atrás. E aí eu não aguento mais, então eu não vou me posicionar. Sabe esse não posicionar, esse não consigo, porque a gente ainda usa, eu não consigo me posicionar, porque eu não aguento mais. Você já ouviu alguém falando assim? Querido, fazer, mas eu não consigo. Não consigo é uma frase do covarde que não quer mudar e quer permanecer na zona de conforto porque é mais fácil. Quer que eu repita? Essa foi a frase que Deus me deu enquanto estava. Vou repetir. Não consigo é uma frase do covarde que não quer mudar e quer permanecer na zona de conforto porque é mais fácil. Eu vou repetir mais uma vez. Não consigo é uma frase do covarde que não quer mudar e quer permanecer na zona de conforto porque é mais fácil. Porque quando eu falo assim, eu quero e eu vou, isso vai me tirar da zona de conforto e eu vou ter que encarar o meu medo, eu vou ter que encarar um erro, eu vou ter que encarar um posicionamento. Isso eu não quero. Então, não consigo é a frase do covarde. Tem algum covarde aqui essa noite? Eu acho que não, né? Então nós vamos sabotar a covardia e jogar essa frase fora. Você não vai falar mais eu não consigo. Você vai falar assim, eu vou em nome de Jesus, porque eu quero em nome de Jesus. E por mais difícil que seja, eu vou porque eu estou aceitando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando você briga com esse não consigo, quando você sabota o eu não consigo, você sai da crise. Posso ouvir um amém? Tem alguém aqui essa noite que quer sair da crise? Eu acho que todos nós, né? Aí no versículo 13, como eu disse, para fechar, diz assim: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Querido, preste bem atenção. Saul procurou a sua própria morte. Houve um autoextermínio, um suicídio de Saul, porque ele estava em crise e mais uma vez ele não queria aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Ele errou, como muitas vezes nós erramos lá no passado, ou alguém da nossa família errou e por isso eu estou passando por um jugo, por um peso muito grande, uma tribulação muito grande. Mas eu preciso reconhecer, eu preciso renunciar, eu preciso me humilhar. E naquele momento era o momento de Saul se humilhar. Ele deveria se render, porque a todo pecado existe uma consequência. Mas ele não queria nem isso para a vida dele, porque ele não queria aceitar a vontade de Deus. Que tal, isso é eu falando, talvez se ele falasse assim, então tá, eu me rendo, eu errei, talvez assim o Senhor tivesse misericórdia e mudasse a história de Saul. Mas ele foi tão soberbo, ele foi tão orgulhoso, e ele não quis se render à vontade, à soberania de Deus, que ele preferiu tirar a própria vida. E nessa noite eu queria falar com você o seguinte: eu preciso renunciar a esse Saul que está dentro de mim, porque senão vai chegar lá na frente, ele vai nos sabotar tanto, e de uma tal forma, que vai haver um autoextermínio, talvez não físico, carne, mas espiritual, abandonando a própria fé, por não aceitar as vontades de Deus e achar que Deus tem que fazer da minha forma, do meu jeito, e não é dessa forma. E uma coisa eu preciso entender: obediência sem amor se torna obrigação. Então, quando eu aceito a vontade de Deus e verdadeiramente o amo, aquilo que eu tenho que renunciar, aquilo que eu tenho que fazer, não se torna uma obrigação e nem um fardo, se torna uma bênção na minha vida. E aí, para fechar, eu queria deixar com vocês lá em João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que verdadeiramente ama o Senhor, ele obedece. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele aceita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí não tem fardo, e aí não se torna uma obrigação, e aí as coisas do Senhor não se tornam peso, mas se tornam uma bênção na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar aqui essa noite para que o Senhor nos liberte desse impostor chamado Saul. Mas eu preciso entender que para esse sabotador que está em mim ser vencido, eu preciso me posicionar. E aí eu preciso abrir mão do meu eu, do meu orgulho, de tantas coisas que eu preciso abrir mão. Eu preciso perdoar, eu preciso seguir os mandamentos do Pai. O que João diz? Lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando o Senhor fala, aquele que tem os mandamentos, se eu tenho, eu pratico. Se eu guardo, está no meu coração. Esse me ama. E muitas vezes nós estamos nos perdendo nessa caminhada porque nós estamos deixando algumas coisas para trás. Ensinamentos do Senhor, coisas tão básicas, mas eu tenho me sabotado tanto que isso tem se tornado um peso. Eu não quero perdoar, eu não quero ter misericórdia, eu não quero ter paciência, eu não quero mudar, eu não quero transformar. São tantas coisas que eu não quero. Mais uma vez o eu. Mas o Senhor essa noite, Ele quer arrancar isso de nós. Mas aí eu te faço uma pergunta: você quer?
Ou você vai continuar sendo o covarde do que eu não consigo, pastora. O não consigo é o covarde. Aquele que verdadeiramente quer, que ama o Senhor, ele fala assim: tá difícil, mas eu vou. Tá difícil, mas eu vou. Tá doendo, mas eu vou. Porque eu amo o Senhor. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então eu não sei o que você precisa renunciar essa noite na sua vida, mas você vai começar a orar agora. Você vai orar. E aí eu quero pedir todo mundo da equipe, pastora Paulinha, todo mundo que esteja andando no meio das cadeiras, impondo as mãos. Mas é você no seu lugar que vai começar a orar. Você vai falar com o Senhor: Deus, existe um impostor dentro de mim, eu sei o que é. E você vai começar a falar o que é. Se é o orgulho, se é o eu, se é a falta de perdão, eu não sei. Mas alguma coisa eu tenho certeza que Deus falou com você. Deus cutucou na ferida aí essa noite. Então você vai começar a ir no seu lugar a orar e a clamar ao Senhor e a renunciar a esse impostor em nome de Jesus. E a declarar que a partir de hoje você é restaurado, você é transformado, e em nome de Jesus você não vai mais sabotar a sua vida, porque hoje você vai sair daqui transformado para a honra e glória do Senhor. Hoje verdadeiramente você vai sair por aquela porta como filho de Deus e não como Saul, o desobediente, o orgulhoso, o altivo, o ganancioso. Não, você vai sair por aquela porta como filho de Deus, transformado, servo, em nome de Jesus. Então comece a orar aí, comece a clamar aí no seu lugar. É você e Deus essa noite, é você e o Senhor. Não adianta eu orar por você que eu não conheço a sua vida, mas o Senhor falou contigo essa noite o que precisa ser mudado. Então comece a falar com Deus. Pai, vai tocando, Senhor, tira isso de dentro de mim, esse rancor, essa amargura, essa frustração na minha alma, essa desobediência, porque eu sei que o Senhor já mandou eu perdoar e eu ainda não perdoei. Comece a falar com Deus agora, comece a orar ao Senhor agora, comece a entregar a Deus agora a tua vida. Rasgue o teu coração na presença desse Deus. O Senhor quer te curar essa noite. Porque tudo que O Mateus, mas a Roberta vão estar aqui ministrando. Os meninos vão estar ministrando. E nós vamos estar orando por vocês. necessita ser. Tem algo que precisa ser mudado nessa noite. Você quer a bênção de Deus? Então peça hoje a mudança. Posicione-se hoje para a honra e glória do Senhor, para que haja mudança na sua vida.